Olá, boa noite, pessoal. Fizemos aí alguns minutinhos de tolerância e vamos começar então a nossa roda de leitura que trata do livro O Sol é para Todos, da Harper Lee. Então eu estava com bastante saudade desse espaço de debate, né, com base na literatura. Mas antes de começar o encontro de hoje, eu tenho uma ótima notícia que gostaria de compartilhar com vocês. A partir de agora, nós teremos um reforço para a condução da roda. É a aluna Letícia Rodrigues, do primeiro ano do curso técnico em administração e bolsista do projeto da roda de leitura. Ei, Letícia, que bom ter você com a gente. Dá um oi aí para o pessoal. Oi, boa noite. Como a Natália falou, eu sou Letícia. Eu estou super animada para participar do projeto esse ano com vocês. Gosto muito de ler e espero trocar muito com vocês ao longo desse ano. Seja muito bem-vinda, Letícia, à nossa roda, né, e ao projeto. Bom, então, iniciando os trabalhos de hoje, vamos começar a falar um pouquinho sobre a autora e sobre a obra, e depois a gente abre para o debate. Gostaria, então, de convidar a professora Érica, que vai falar um pouco sobre a autora do livro desse mês. Érica? Olá, boa noite a todos e todas, né, principalmente para os alunos, estou vendo que tem muitos aqui acompanhando. Hoje a gente vai tratar da obra de Harper Lee, né? Essa autora, que no primeiro momento pareceu que foi uma autora de um livro só, e depois a gente descobriu que houve uma reviravolta nesse contexto. Mas primeiro vamos falar um pouco da biografia dela. Ela nasceu no estado do Alabama, né, em 1926, né, 28 de abril, na cidade de Monroeville, né? E aí, né, essa autora nasceu num período, né, nasceu num estado marcado por segregação racial, né? A gente tem um contexto relacionado a essas questões raciais entre o norte e o sul dos Estados Unidos, né? E ela nasceu num estado, né, muito marcado por essa discriminação muito acentuada, né? Ela foi uma autora que ela cursou direito, né, e escreveu um livro, né, que num primeiro momento pareceu que foi o único livro dela em vida, que é esse sobre o qual a gente vai falar hoje, né, O Sol é para Todos. Esse livro, ele traz um pouco de uma biografia dela, né? Então, a personagem que aparece lá é uma personagem criança, e esse livro foi escrito a partir de memórias da própria autora sobre as relações sociais da comunidade em que ela vivia, né? Então, relações familiares, relações sociais com as quais ela acabava convivendo, e marcado muito por essas questões raciais. Ela, em algum momento da vida, ela foi estudar, ela estudou direito e foi morar em Nova York, né? Inclusive, né, tempos depois, anos depois, em 2015, descobriram uma obra dela, né, intitulada Vá, Coloque um Vigia, que é uma continuação dessa obra sobre a qual a gente vai falar hoje, né, que fala justamente dessa questão daquela personagem criança que sai daquela cidadezinha no Alabama, vai morar em Nova York, e quando volta se depara com aquele susto, né, estar diante de pessoas que pensam, né, e tratam a segregação como algo normal e algo aceitável, né? Então, ela morreu em 2016, né, morreu recentemente, né, pensando que, né, não faz tantos anos assim. E ela escreveu essa obra, né, O Sol é para Todos, que ganhou um prêmio Pulitzer, né, que é considerado o Oscar, o grande prêmio, né, da literatura mundial, né? Então, não só esse, ela ganhou outros prêmios com essa mesma obra. E, posteriormente, né, em 2015, pouco antes de ela morrer, que descobriram essa outra narrativa dela, essa outra obra dela, que é uma continuação desse O Sol é para Todos. Então, essa autora, ela acabou sendo redescoberta, embora ela tenha ganhado esse prêmio na década de 60, ela foi redescoberta porque muito pouco se falava dessa obra, né? Até poucos anos atrás, 20 anos atrás,
não havia sequer teses e dissertações sobre a obra dela, né? Pensando que ela traz questões que são muito caras, inclusive para pensar sobre direitos raciais, né? Então, espero que vocês tenham lido, e se não leram, né, certamente vão se sentir entusiasmados a conhecer essa obra e ler também um pouco do que é esse contexto racial nos Estados Unidos, que pega um pouco antes, né, dessas lutas por direitos sociais, né, dos negros, né? Então, traz a década de 30 e apresenta todas essas disputas, né, com relação a esses aspectos raciais. Ótimo, muito obrigada, Érica, pela apresentação da autora, da obra. Eu vou convidar a Letícia para fazer a leitura da nossa primeira questão. Mas antes da Letícia fazer a leitura, eu vou só explicar como é que funciona a dinâmica aqui da roda, né? A roda de leitura, geralmente, ela começa com a apresentação do autor e da obra, né? E depois a gente segue com algumas questões para estimular o debate. Então, para todos os colegas, né, e os alunos que estão no chat, a gente pode se candidatar à fala pelo chat ou levantar a nossa mão. Então, fiquem à vontade para fazer suas respostas ou também interagir pelo chat. Então, a partir de agora, eu vou passar aqui a primeira questão. Letícia, você pode ler essa questão para a gente? Posso sim. A primeira questão é: o Sol para Todos foi publicado na era da luta pelos direitos civis em um cenário de segregação racial nos Estados Unidos. Com base no livro lido, o que define leis raciais? Que países que adotaram ou que adotam ou adotaram? Pode-se dizer que no Brasil vigora a lei racial? E aí, pessoal, quem gostaria de começar no debate dela? O que ela tinha dito, essa obra é muito ótima, né? Óbvio. E ela fala de tudo quanto é assunto, né? Quanto a parte que a, essa autora pensou, pensou e colocou esse assunto que a Letícia acabou de ler aí na roda de leitura. Lê, você tá de parabéns, arrasou. Isso aí é o meu carinho para você. Obrigada, Laís. De nada. Alguém mais gostaria, pessoal, de fazer algum comentário sobre essa questão? Érica, por favor. Já que o pessoal está tímido, é interessante a gente ouvir os alunos, gente. Vou dar um pontapé inicial para a gente começar, né? Houve vários países em que, né, havia legalmente leis de segregação racial, né? Então, quando a gente pensa nas leis de Nuremberg, né, que foi, né, aprovada por Adolf Hitler, né, que eram leis não só antissemitas, né? Porque quando a gente pensa na figura do Hitler e o que ele representou, não eram leis só para discriminar só o grupo dos judeus, né? Embora tenha sido realmente o grupo que mais, né, foi dizimado. Mas a gente tem uma questão racial também em outros países, né? Quando você pensa em África do Sul, o apartheid foi marcado, né, por essa disputa, essa segregação, essa representação de uma divisão de classes e subclasses por base, né, raciais. E o próprio Estados Unidos, né? Quando você pensa nos Estados Unidos da década de 30, que é quando se passa a obra, ele é marcado por segregação, o bebedouro para preto e o bebedouro para branco, né? Então havia espaços, os negros sentavam atrás no ônibus, tinham que ceder espaço, embora, né, seja o país dito, né, democrático, né? Então, se pensar bem, eu acho que a gente não tem nenhum país em que você não tem essas segregações, embora legalmente, né, em termos de leis, pareça que pouco houve, né,
questões legais, legislações que previam, de fato, essa segregação, mas a gente sabe que, na prática, entre o que é legal, o que está escrito e o que se pratica, né, tem uma grande diferença aí. Satu, por favor. Eu queria complementar a resposta de Érica, que a Érica faz uma reflexão bastante acertada, né? Bastante crítica, e não dá para simplesmente nós fecharmos os olhos para as questões raciais e entender que por trás desses preconceitos existem também legislações. Só que seria interessante a gente tentar dialogar com o passado para ver de onde vem isso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, romantizar essa questão racial, principalmente no que diz respeito às etnias negras, né, à diáspora africana. Porque se vocês, por exemplo, estudarem, não sei que vocês estão estudando em história, mas se vocês estudarem o que foi a colonização de Angola, por exemplo, havia dentro do território de Angola, do Congo, as chamadas guerras negras. O que eram guerras negras? Eram guerras entre povos nativos, rivais, tá? Que eram motivadas com a intenção de capturar negros para serem vendidos para os portugueses e os portugueses mandarem para suas colônias, né, entre elas o Brasil. Lembrando que nessa época, inclusive, Portugal estava sob o poder da Espanha. E Portugal e Espanha estavam sob a mão da igreja. E a própria igreja católica, né, admitia a escravidão, porque ela questionava, tá, um dos assuntos que eram discutidos na Santa Sé, isso, vamos dizer, aí pelo ano de mais ou menos 1600, 1620, era se negro tinha alma ou se não tinha. Eles discutiam, por exemplo, se o negro tinha alma e se um elefante tinha alma. Então, quer dizer, eu tenho até guardada uma carta de um padre, essa carta tem mais de 30 anos que eu aguardo, um padre de Campos de Goytacazes, em que ele fala que aí em Campos existiam padres que eram donos de escravos. Tá? E que se a gente... Porque o assunto é muito amplo, né? A Érica até falou do Tratado de Nuremberg e tal, a perseguição de vários povos por Adolf Hitler, que não foram só judeus, né? Várias maiorias minorizadas pelo poder de mão de ferro. O que nós não podemos esquecer é que, passados vários séculos, se a gente chegar lá no século XIX, comecinho do século XX, a gente ainda tem, vigorando no Brasil, aqueles tratados científicos, no Brasil, por exemplo, a Érica pode falar disso também, né? Nina Rodrigues, que na sua obra, tida como antropológica, etnográfica, colocava o negro como um ser menos inteligente, menos capaz, embrutecido. Então, quer dizer, a própria ciência, muitas vezes, deu munição para que fossem feitas leis que permitissem a subserviência, a utilização da mão de obra negra ou mestiça, sem o devido reconhecimento. Então, quer dizer, de um lado nós temos, quando a gente fala de leis raciais, o que nós nunca podemos perder historicamente é o fato de que havia, por parte da igreja, uma chancela que autorizava, porque também lucrava com o tráfico negreiro, tá? Nós tínhamos, dentro do próprio território africano, os sobas, que eram reis locais, que se aproveitavam de suas inimizades para atacar outros grupos de negros e vender como escravo, quer dizer, eles também ganhavam. E depois, lá aí para o século XVIII, XIX, nós temos toda uma obra científica que vai está muito explícita no movimento naturalista, em que defende a tese de que realmente existem povos inferiores, o que é inaceitável. Tá? Então, quer dizer, essa questão não é tão simples assim da gente debater. Então, é necessário ter todas essas informações na mão para poder entender o que é que Harper Lee descreve no seu livro. Desculpa que eu me estendi. Érica, Natália, alunos, estou com vocês.
Obrigada, Fatu. Na sequência, o Carlos. Carlos, por favor. Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Saudade aqui da roda também. Eu só queria complementar as excelentes falas, né, dos colegas. E até, só estou falando agora, né, citou Nina Rodrigues, e não tem como a gente não pensar e não lembrar da ciência como as teorias eugênicas, né, que buscavam, à época, né, cientificamente comprovar a inferioridade, né, de uma parcela da população com teorias extremamente estapafúrdias. Mas o que eu queria puxar para a questão aqui, também para não me estender muito, porque a gente tem outras perguntas, é porque eu fiquei pensando que, assim, primeiro a gente perceber que as leis, não é porque uma coisa está na lei que ela é justa, né? Que ela é certa, né? A gente tem que problematizar. E essas eram leis, né? Então, foram feitas através de legisladores, né? Que de verdade categorizavam as pessoas de maneiras diferenciadas. E apesar de no Brasil, de certa forma, né, a gente não ter oficialmente leis que diferenciam as pessoas nesse sentido, mas a gente tem leis que operam como leis raciais de maneira escondida, de maneira com alguns subterfúgios. Então, quando a gente pega leis que proibiam certas culturas da população afrodescendente, quando você pega uma lei que proíbe a vadiagem, a gente sabe quem eles estão chamando de vadios, né? Como esse Estado está interpretando essas pessoas. E para além disso, né, porque pouco importa, quer dizer, não é que pouco importa, mas apesar de você muitas vezes ter uma lei, uma Constituição como a de 88, que é chamada Constituição Cidadã, que coloca todo mundo por igual, entre uma operação formal da lei, né, e uma operação real da legislação, ou seja, o modo pelo qual o Estado atua, né, e aí a lei, a gente está falando de leis raciais, a gente está falando da atuação do Estado, o modo pelo qual o Estado vai atuar, né, em determinados lugares, em determinados locais, né, que tem um recorte étnico, é bastante diferenciado. E a gente não precisa ir para 1930. A gente pode ver as denúncias que se fazem hoje com as festas na pandemia, quando são festas em comunidades carentes, a polícia entra batendo, etc. e tal, e algumas festas clandestinas em certos lugares, né, da alta classe branca, nada acontece, né? Como a gente vê também, que apesar de não serem leis raciais, como quem está morrendo, por exemplo, nessa pandemia, eu não vou me cansar de falar isso, é uma parcela muito específica da nossa população. Então, apesar de não serem leis raciais, são práticas de um Estado, de uma violência de Estado bastante perversa contra uma população muito específica do nosso povo, no nosso país e em outros lugares também, que eu também não vou me estender aqui. O Davi colocou aqui no chat, né, uma pergunta, vou deixar livre, né, para o professor que se sentia à vontade para responder. Na época em que o livro foi publicado, qual foi o público-alvo? Né? A Harper Lee escreveu para um público branco ou para um público negro? Eu posso tentar responder isso aí, né? Ela escreveu esse livro quando ela estava na faculdade, né? Então, não só esse livro, ela escreveu, na verdade, várias obras, vários pequenos escritos, né, acerca dessas questões raciais mesmo, né? Então, antes mesmo de ela escrever essas obras, ela escreveu pequenos, né, textos argumentativos e textos de outros gêneros, tratando um pouco dessa questão. Então, eu acho que pelo ambiente que ela escreveu, pelo contexto em que ela estava inserida, embora, né, escrevesse sobre essas questões raciais, ainda é uma mulher branca escrevendo sobre, né, essa segregação. Então, o público-alvo, né, em termos de quem seria esse leitor, eu acredito que sejam pessoas que estavam na academia, né, e aí você pensa, quem que estava numa academia, né, academia em termos de universidade, né, na década de 30, né? Então, possivelmente quem estava lendo, quem leu, quem teve acesso,
né, no primeiro momento, foram pessoas brancas, né? Então, não é uma pessoa branca escrevendo, possivelmente para os seus leitores brancos também. Joia, obrigada, Érica. O Davi agradeceu aí também. A Laís levantou a mão. Sim, Laís, gostaria de fazer um comentário? Sim, agora que eu me lembrei sobre um tema, por falar nesse livro, né, O Sol é para Todos, o professor Carlos falou sobre esse tema na aula de Sociologia, o racismo, né, tem a ver totalmente com o tema. Então, eu lembrei, assim, sobre esse tema que me veio à cabeça, que nós estudamos no ciclo passado. Ótimo, Laís. Eu queria comentar uma coisa sobre o título do livro, né? Porque o título do livro em português se chama O Sol é para Todos, mas esse título em inglês é To Kill a Mockingbird. Mockingbird é um pássaro, que é um pássaro negro, né? Então, seria para matar esse pássaro negro, né? Então, acho que To Kill a Mockingbird. Isso aí, Érica. Obrigada pela escrita. Eu acho que dá para a gente também fazer relações, né, entre o título do livro em inglês e a história do livro. Quando a gente pega O Sol é para Todos, a gente pode ver mais como se fosse uma esperança, né, uma perspectiva de mudança de paradigma, né, que vem num personagem que é o Atticus Finch, que é um advogado. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, fazendo uma sequência aqui, vou ler a segunda questão, que é a seguinte: o livro discorre em algum momento sobre o conceito de democracia, fazendo um comparativo sobre os Estados Unidos e a Alemanha da década de 30. Enquanto a primeira é tratada como uma democracia por ser um país dito sem preconceito, a segunda é apontada como uma ditadura por ser um país que discrimina judeus. Esse conceito de democracia está próximo ao que se entende do significado dessa palavra? Quem gostaria de começar a responder essa? Vamos lá, Érica. Claro. Vou só iniciar, galera, e vocês, né, continuem. Né? Lembrando que a palavra democracia, ela vem do grego, né, e ela significa, né, se pegarmos cada parte da palavra, etimologicamente, é o governo do povo. Mas quando você pensa, né, quando que surgiu esse conceito de democracia, né, que veio dos gregos, a Grécia Antiga não era o governo do povo, era um governo de poucos, né, de homens que tinham direitos, então era uma minoria, né, que era uma elite, né, mulheres eram cidadãs de segunda classe, né, e tantos outros que não fizessem parte daquela elite. Então, o próprio conceito que nasceu é o conceito de que é o governo do povo, mas quem é que é o povo? Quem que é esse povo mesmo? É todo mundo? Né? É todo mundo que tem direito? Né? Então, só resgatando que o próprio significado já traz todas essas questões de estratificação social, né? E de estratificação racial, né? Estratificação de gênero, né? Que faz com que democracia nunca, em nenhum momento, tenha representado, de fato, uma equidade, né, em termos de acesso a aspectos sociais, políticos, econômicos, né? Então, não existe uma equidade, se você pensar bem no significado da palavra democracia. Eu vou parar aqui por aqui, gente, que eu quero que o pessoal também fale um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Quem poderia complementar? Para mim, eu falo no meu ponto de vista, democracia e socialismo nunca existiu. Isso foi forma montada para dizer que o país ou seus governantes eles são ouvidos e dá voz. Até hoje eu nunca vi dizer que
houve um país que, de fato, respeitou o direito do próximo. Nunca. Em sociedade nenhuma. Não só por cor, mas também por questões sociais. E socialismo é a mesma coisa. A gente fala muito, implanta muito. Mas, na prática, você vê coisa muito longe disso. Eu tenho visto e acompanhado algumas reuniões de valores culturais. Essa semana mesmo nós estávamos falando de reforma de alimentações e agregar valores. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa que era muito inteirada no assunto e perguntei para ela, vem cá, é interessante comer alimentos naturais. Beleza, é uma coisa muito formidável, falando assim na prática. Mas se a gente não consegue comer o químico, esse que abrange a maior classe sociais, que não importa quem seja, para quem seria esses alimentos orgânicos? Porque se a gente não consegue se alimentar com o químico, vamos conseguir se alimentar com o orgânico, que são muito menos produzido e muito mais caro, então nós estamos sendo escravos também, novamente, para quem tem o maldito do dinheiro. Então, para mim, sociedade, para você falar que você está uma democracia que não pode se alimentar do que planta, eu acho que isso não é democracia. Esse é o pequeno ponto de vista que eu acho que, no meu pensamento, né? Tá bom? Obrigada, senhor Edilson, pela sua fala. A professora Natália colocou ali, interessante a sua reflexão, senhor Edilson. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de comentar? Eu penso a mesma coisa. Eu acho que não só aqui no nosso país, mas em todo o mundo, muita gente faz umas coisas, por exemplo, você vê, tem gente que não tá nem aí para cor, para raça, né? Por exemplo, que eu lembrei de um caso daquele, não sei se foi um policial que foi morto lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, se alguém quiser me corrigir, eu agradeço. Eu lembrei desse caso do Mickey Freud, e eu penso assim, na minha concepção, né? Como pode, sociologicamente falando, né? Como pode nós brasileiros se importarmos muito com os outros no preconceito, no preconceito, por exemplo, no nacionalizando, no preconceito, em uma outra palavra também que eu também acabei de lembrar, que acontece muito, não só aqui no Brasil, racismo. Então, tem gente que é assim, racistas, né? E nós não temos que dar ouvido para eles. E nós temos que dar ouvido exatamente o que esse livro quer ensinar. Esse livro quer nos ensinar que nós devemos esquecer de todos aqueles que têm preconceito conosco, que têm preconceito com os brancos, com os negros, com os ricos, com os pobres. É isso que eu quis deixar nessa noite para vocês como um alerta, né? Ótimo, Laís. E foi excelente você trazer o caso, né, do George Floyd, do Black Lives Matter, né, o movimento que surgiu em decorrência. A gente vai tratar sobre isso um pouquinho mais para frente. Nas próximas questões isso vai aparecer. Então, eu vou passar a palavra para o professor Satu, que levantou a mão, e aí daqui a pouco a gente pega nesse ponto. Satu? O que eu tenho a dizer que é rápido. Eu queria cumprimentar o Edilson por essa reflexão tão aguda que ele fez. Eu quero dizer que eu me alinho com ele. Uma excelente reflexão. Eu sou democrata e sou socialista por convicção, mas também reconheço que talvez em lugar nenhum do mundo a democracia e o socialismo tenham conseguido se concretizar como realidade. Mas assim, a esperança que eu tenho é que democracia e socialismo são verdades que a gente constrói no dia a dia, né, com ações afirmativas, com políticas afirmativas, políticas sociais robustas, tá? Mas nós temos sim, Edilson, se você me permite, na minha opinião, pelo menos, vários exemplos de sociedades que funcionam muito bem. Se você, por exemplo, considerar as sociedades indígenas do Alto Xingu, você vai ver que aquilo é
o que pode existir de mais próximo daquele conceito de democracia e de socialismo. Tá? Obrigado pela sua participação, que foi maravilhosa. Acho que na sequência é o Carlos. Carlos? Eu estava pensando aqui, né, porque se a gente pensa nos pais fundadores da chamada maior democracia atual, né, do liberalismo norte-americano, eram todos donos de escravos. Todos, né? Se a gente pensa na Inglaterra, ela proíbe a escravidão lá, mas o que ela continua fazendo em África né, é surreal. Então, assim, puxando aqui para a pergunta, né, se a gente pode fazer um comparativo, se a gente olha, por exemplo, o sistema de votação norte-americano, ele é organizado de tal forma que a população negra tem menos força na hora de votar. Então, é bastante complicado a gente supor, né, ou melhor, a gente tem que problematizar isso do que é uma democracia. E aí, se a gente para perceber, para olhar, para se dedicar um pouquinho, é preciso entender que existem diferentes qualidades de democracia. As democracias estão em momentos diferentes nos seus processos históricos e, assim, em alguns momentos, certas sociedades que se apresentam como uma tentativa de democrática, né, elas estão mais próximas, né, de serem democráticas, em outros momentos elas estão bem menos. Então, até os Estados Unidos, num governo Trump ou num governo Bush, ele era bem menos democrático do que no momento ali, talvez de Obama, não sei. E aí, o que eu queria trazer é para a gente também compreender que democracia não é uma coisa que é dada, né? Então, se a gente vai falar ali do Black Lives Matter, né, a democracia não é, os direitos não são dados, não é um dado da natureza, né? A democracia não é um dado da natureza, não existe, é uma construção histórica, mas uma construção social. Então, a democracia, ela é um movimento, é uma luta, é uma briga dentro, né, do que a gente entende como possível, mas a democracia é um processo em construção. Então, gostei muito das falas, mas eu gosto de lembrar sempre que é isso, porque a gente esquece que a democracia e que os direitos, eles não estão dados. E se a gente abaixa a guarda, a gente perde, em poucos segundos, em um tempo muito, muito curto, essa democracia deixa de existir. Né? A Alemanha da década de 30 é um excelente exemplo, né? O Brasil de 64 também, né? Enfim, em outras sociedades, em outros momentos também. Excelente colocação, Carlos. Bom, vou convidar a Letícia, né, para fazer a leitura da próxima pergunta. Letícia? Como podemos relacionar trechos do livro Só é para Todos, a morte de George Floyd e o movimento Vidas Negras Importam? A gente já começou um pouco, né, a trazer esse ponto na resposta anterior, né? Mas alguém gostaria de fazer mais algum comentário, né, relacionando a questão colocada pelo livro e os temas, né, mais contemporâneos com a questão do George Floyd e do movimento Vidas Negras Importam? Carlos, por favor. Depois, Érica. Dessa vez eu puxo, então, o pontapé, né? Mas só um ponto muito específico, assim. O George Floyd foi ano passado, né? O livro se passa na década de 30. São 70 anos em que uma violência e um racismo estrutural se mantém nos Estados Unidos, porque aquele policial age com Floyd da mesma forma que aquela sociedade, né, agiu com o Tom, né? Então, assim, né, como é que a gente pode perceber que 70 anos num processo de lutas, né, de um processo pelos direitos, tudo bem que a gente sabe que no meio disso aí teve, né, toda a luta pelos direitos civis
das homens e mulheres negras norte-americanos, e que muita coisa foi conquistada, mas que, de novo, não basta estar escrito numa lei, né, quando a prática da violência policial, a prática do Estado ainda é uma prática muito semelhante. Eu acho também que é interessante a gente traçar esse paralelo, né, entre essa violência que, né, acontecia na década de 30, acontecia anos antes, centenas de anos antes, né, e continua acontecendo, mas tentar pegar também esse protagonismo de lutas, né? Direitos, como acho que foi o Carlos que falou, direitos não são dados, direitos são conquistados, né? Embora esse livro, né, traga personagens, né, o personagem do Atticus, né, que é um personagem que se importa com essa questão, que se incomoda com essa segregação racial. A gente não tem nenhum tipo de mudança em termos de aumento de direitos, enquanto você não tem pessoas negras, né, pessoas que estão diretamente relacionadas com essas opressões que são sofridas por esse grupo, fazendo, de fato, essa luta por direitos, né? Então, eu acho que a gente pode traçar esse paralelo, mas também pensando que esses direitos só são conquistados, né, e só está em pauta essa discussão da violência que negros sofrem. Isso não é nos Estados Unidos, a gente está no Brasil, a gente sabe que essa questão de violência contra a população negra é algo muito real no Brasil, mas esse debate só acontece quando há, de fato, uma movimentação que também, né, que acaba tendo essa figura do negro, né, e os negros como protagonistas, né. Eu acho que nenhum direito é conquistado porque realmente o branco se compadeceu, né, e realmente ele achou que, né, devia ser dado um direito, né. Esse direito, muitas vezes, ele tem que ser conquistado, e tem que ser conquistado na base dos protestos, que muitas vezes acabam em violência, né, mas é uma resposta de uma violência estrutural que, né, esse grupo, né, esse grupo dos negros vem sofrendo ao longo de muitos anos, né. Então, eu acho que é importante a gente traçar esse paralelo, mas enaltecendo também que os protagonistas de mudanças em termos de direitos são sempre aqueles que estão nesse grupo de oprimidos. Na sequência, Laís, depois Satum. Eu também penso a mesma coisa, né? Como eu estava vendo no jornal, falando sobre isso, eu acho muito estranho nesse caso, é o porquê, eu me pergunto, por que os policiais tiveram essa atitude covarde, né, digamos assim. E vem acontecendo não só nos Estados Unidos, mas esses casos também vêm acontecendo fora também dos Estados Unidos, como na Alemanha, na Austrália, Portugal. E a gente se pergunta, eu me pergunto também, onde é que nós vamos parar, né, em meio a essa criminalidade racista que nós estamos vivendo? Isso é um caso muito verídico, né? Um caso é uma pergunta muito difícil de se responder. Eu tenho um ponto de vista de analisar isso. Eu vejo o direito, não por direito, mas que quem te representa lá na ponta. Porque todos os congressos, ou todos os governantes, ele é representado por uma classe, independente de quem seja. Então, se lá tem um representante que representa o que você está falando, você pode ter certeza que o direito aparece. Eu penso assim. Do momento que você é visto, você pode ter certeza que você é reconhecida. Mas como a gente é visto dentro do poder? É quando alguém te representa lá. Porque não adianta, pode fazer manifesto, pode fazer qualquer tipo de ação, mas se não tiver quem está lá, canetando, fazendo lei, não lembrar que está ali representando quem colocou, é em vão. Esse é um ponto de vista que eu tenho. Ótimo, senhor Edilson.
Satu? É só para colocar uma pimenta aqui na discussão, esse caso desse senhor George Floyd, eu acho que ele apavorou o mundo e o mundo tem que se sentir apavorado com esse tipo de prática. Só que a gente teve aqui no Brasil recentemente o caso da morte desse menino, o Henry Borel, né, um assassinato estúpido, né, nem sei se existe algum assassinato que não seja estúpido, mas esse é mais ainda por se tratar de uma criança. E ele é uma criança branca. E o que me deixa assim muito cheio de interrogações na cabeça é, por exemplo, por que o desaparecimento, a morte daqueles 3 garotos de Belfort Roxo, que são negros, que eram negros, por que eles não tiveram a mesma repercussão em termos de mídia do assassinato desse garoto, o Henry Borel? Então, quer dizer, a gente vive sim numa sociedade que ainda é regida por uma lógica euronormativa. Tá? Parece que existe uma dificuldade muito grande no Brasil, que é um país predominantemente negro, para que essa população negra realmente se organize e ocupe os seus espaços. Né? A gente tem visto isso acontecer, mas ainda de forma muito tímida. Então, eu só queria registrar aqui esse meu repúdio. Por que o assassinato de um garoto branco repercute tanto, enquanto que o assassinato de 3 garotos negros praticamente não tem repercussão? Obrigado. Excelente fala, Satu, e estimulou o chat, né? As pessoas começaram a refletir sobre outros casos, colocaram aqui. Muito obrigada. Bom, na sequência, a Letícia levantou a mão. Letícia, por favor. Bom, o que eu queria falar era sobre a relação desse caso com o livro. Eu acho que, da mesma maneira que não acreditaram no Tom, né, só o Atticus, que era advogado dele, acreditou bastante nele, foi a mesma coisa que fizeram com o George Floyd, não acreditaram nele, os policiais não ouviram o que ele tinha para falar, entendeu? Eu acho que a violência foi maior do que tudo ali, e todo mundo também fez isso com o... Tá dando tudo melhor agora, gente? Melhorou, pessoal? Vocês conseguem escutar a Letícia melhor? Conseguem sinalizar aí no chat, por favor? Eu consigo. Obrigada, Laís. De nada. Assim, eu estava falando que, da mesma maneira que não acreditaram no Tom, também não acreditaram no George Floyd. Fizeram essa violência com ele, não deixaram ele nem falar o que ele estava fazendo ali, entendeu? E a mesma coisa aconteceu com o Tom. Ninguém deixou ele se explicar, ninguém acreditou no que ele falava, por ele ser negro. Excelente, Letícia. A Letícia respondeu na mosca, né, o ponto da pergunta, que era de relacionamento de trechos do livro, né, com o fato acontecido agora. No livro, acontece um estupro, né, uma acusação de estupro, em que um homem negro, o Tom, ele é acusado de estuprar uma mulher branca. Só que ele é inocente, ele não fez isso, né? E Letícia estava falando, não acreditaram nele, assim como não acreditaram no George Floyd, dizendo que ele não conseguia respirar, né? Muito bom, muito bom. Então, na sequência, eu vou chamar a Letícia para fazer a leitura da 4ª questão. Letícia, você pode ler para a gente? Natália, só um minutinho, parece que o Carlos quer falar. Ah, Satu, obrigada, eu acabei perdendo. Carlos, por favor. Não, era só para reforçar, mas eu acho que na próxima pergunta a gente vai tratar disso, que assim, é para a gente lembrar exatamente de quanto esse racismo ele é estrutural, porque o policial, né, ele foi condenado, né, essa semana passada, né, no caso do George Floyd. Então, o policial que cometeu o crime, ele foi condenado. E no que mudou? Nada. Porque você condenar o policial é importante, para aquela família, é importante para o caso no particular, mas assim, aquele policial é mais um dos policiais numa estrutura, né,
racista, como foi o caso do julgamento, né, no Mockingbird, né? Porque a gente sabe que aquele julgamento era um grande teatro, né? Como na grande maioria das vezes, policiais brancos que matam homens e mulheres negras não respondem por isso, porque a estrutura, né, ela é em si racista. Mas a gente continua na próxima pergunta. Boa, Carlos. Então, Letícia, você pode ler a próxima para a gente? Posso sim. Vamos lá. Comente sobre o lugar do Bill Hadley enquanto albino na narrativa sobre racismo. Carlos, você pode puxar essa também para a gente? Não, então, o que... assim, porque existem outros aspectos, né, do livro que a gente não trabalhou, né, e até porque, enfim, todo livro ele tem 500 aspectos e a gente, às vezes, escolhe, né, porque como o livro ele está na ótica, né, ali da filha da Scott, a gente vê numa primeira parte ali da ambientação do livro, né, outras intolerâncias, outros preconceitos, né, outros tipos sociais que são também, muitas vezes, agredidos, né? É claro que cada situação tem a sua construção histórica, a sua particularidade, mas o livro mostra outros elementos, né? E aí, quando eu pensei nessa pergunta, eu pensei assim, tem alguma importância, né, numa dessas discussões, que é essa discussão, né, sobre o racismo, aquele personagem que, enfim, não é spoiler porque teoricamente todo mundo leu, ou pelo menos viu o filme, tem um filme muito bom ali sobre o livro, aquele personagem que é fruto de brincadeiras e que ele é tido como o não lugar, o mistério, o perigo, e que, enfim, salva, né? Salva ali aquelas crianças no final. E aí eu queria trazer essa discussão. Será que ela propositadamente escolhe, né, esse indivíduo albino, né, como se ele fosse... Enfim, não sei, não vou falar o que eu acho. Eu queria ouvir também o que vocês pensaram sobre isso. Eu lembrei de um caso também que eu acho que foi, acho que isso é um pouquinho diferentemente, né? Eu vi na reportagem de uma mulher, ela era uma porteira de um prédio que aonde, não sei se a professora Nath chegou a assistir o Jornal Nacional sobre isso. Aí o indivíduo chegou na portaria para pegar, não sei se foi para pegar a chave ou para entrar no apartamento, só que a porteira não autorizou porque ele estava sem algumas coisas, né? É que ela também pensou assim, poxa, não sei se ele mora no prédio e ela era nova. E aí, o que acontece? Depois disso, o morador chamou ela de negra, falou que ela era, como eu vou dizer, eu não vou falar aqui o nome, um nome que é muito valentio, sabe? E isso normalmente também acontece em vários lugares, né? A pessoa não pode nem chegar perto do indivíduo, que o indivíduo começa a chamar ela daqueles nomes que são racistas. E é isso que eu queria, assim, compartilhar com você sobre essa notícia que eu vi no Jornal Nacional. Vamos lá, pessoal. Alguém mais gostaria de comentar? Fatu, por favor. Esse personagem, o Radley, não sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei nada de inglês, foi um dos personagens que mais me chamaram a atenção no livro, até porque, através dele, eu fiz alguns links com o meu projeto de extensão lá no IFE, com o pessoal do CAPES. E quando eu levava aqueles 40, 45, aspas, deficientes mentais
para o IFE, ali eu percebi o quanto eles eram mesmo invisíveis, sabe? O quanto as pessoas, de modo geral, são resistentes àquele que é diferente, né? E quando a gente constrói essa resistência sobre o que é diferente, aí a gente cria a desigualdade. Então, essa personagem falou assim com muita força ao meu coração e à minha alma. Então, a gente tem um personagem que está emparedado na própria história, emparedado na sua própria constituição de ser, como é, né? E que muito mal consegue romper essas paredes. E essa mesma situação eu vivi 4 anos no meu projeto lá de extensão. Então, mas como o caso aqui é mais voltado para a questão do racismo, eu fico pensando também nesses emparedamentos, sabe? Como o Carlos falou, isso tudo é fruto de uma construção social que pode muitas vezes vir chancelada através de práticas religiosas, através de ciências absurdas, né? Mas eu penso que quando Harper Lee escreve esse livro, e ela coloca essa menina como protagonista, praticamente ela é a protagonista, eu acho que é quase que um apelo que ela faz no sentido assim de que nós não nos deixemos contaminar por esses medos, que nós, antes de nos vermos pretos ou brancos, ou indígenas, ou feios, ou bonitos, ou fracos, ou fortes, ou esquizofrênicos, ou aleijados, nós nos vejamos como seres humanos. Obrigado. Eu queria só dar uma complementada, né? Eu também me chamou muita atenção, Satu, desse personagem com relação à questão da deficiência, né? Embora a gente, né, observando pelo viés da questão racial, que é o foco, né, do livro, né? E ele, como um indivíduo albino, ele também é um ser diferente, né? Na história a gente sabe que os albinos, em muitas culturas, né, foram discriminados, foram assassinados, massacrados, porque realmente é o elemento diferente. E eu acho que o interessante é que esse personagem, além de albino, ele é deficiente, né? Ele tem uma deficiência cognitiva, né, intelectual, enfim. O livro não deixa muito claro sobre isso, mas dá para a gente perceber pelo comportamento, pela maneira como ele lida com as pessoas, né, com a situação em si. E eu acho que essa escolha desse personagem, assim como ele não foi por acaso, né? E aí mostra também como que esse indivíduo diferente é diferente na cor e é também diferente, né, por ser uma pessoa com deficiência, né? Pensando que, se ainda hoje a gente fala sobre capacitismo, né? Então, dizendo que pessoas que têm alguma deficiência são menos capazes de realizar muitas coisas do que outras, e fazendo o discurso de que essas pessoas têm que ser tratadas como coitadinhos, né? Porque elas são incapazes de fazer absolutamente tudo ou quase tudo, né? Imagina como que era essa questão do deficiente em outros tempos, né? A gente sabe que os deficientes também foram massacrados, foram esquecidos, largados à própria sorte, justamente por se considerar que não eram indivíduos, era quase uma punição divina você ter um deficiente na família, né? Então eu acho que essa questão desse personagem, desse Boo, ele me chamou muito mais atenção, né, por esse aspecto, né, dessa deficiência, né, que ele não diz claramente o que é, porque a gente sabe como que isso representa um certo asco social, né? Enquanto o negro ainda serve, né, mesmo como um cidadão de segunda classe para fazer alguma coisa, né, esse indivíduo deficiente não serve nem para isso, né? Numa concepção, né, que infelizmente a gente ainda tem até hoje. Eu já passei por isso, quando eu estudava numa escola aqui na cidade mesmo, Regina Celi Passos, uma professora me perguntou, né, por exemplo, falou até na minha cara, né? Não era só eu, também a Karina.
A professora Érica me lembrou isso agora. E eu falei para a Karina que nós queríamos estudar em uma escola apropriada para deficientes visuais. E aí a professora, que se dizia a melhor, teve a coragem de dizer assim para nós: vocês não vão terminar essa série nunca. E eu penso assim, poxa, e eu falei para ela, poxa, você acha que nós não vamos terminar essa série? Por que você está dizendo isso? Talvez você ache que os deficientes visuais não são capazes de fazer alguma coisa. Você vê, se eu mostrar para ela que hoje eu toco, hoje eu canto, entendeu? Hoje eu faço de tudo, graças primeiro ao IBC e segundo ao IFE, que me ajuda bastante. Isso mesmo, Laís. Laís trouxe um ponto, né? Eu tinha levantado a mão antes de Laís, deixei ela falar primeiro, né? Que eu queria trazer um ponto. No final, eu quero perguntar a Carlos se as falas foram de acordo com o que ele estava trazendo. Eu vou tentar desviar um pouquinho do ponto, mas depois a gente retoma para fechar essa questão com o Carlos. Através da fala da Laís, né? E também da ambientação do livro, que na ambientação, na figura, né, do Áticos, o pai que é um advogado e viúvo, e da forma como ele cria os seus filhos. É muito nítido na ambientação que é uma sociedade muito tradicional, em que as pessoas tomam conta muito da vida um do outro, e reclamam com a Scout, a narradora, sobre a forma como ela se veste, né, que ela usa macacão ao invés de usar vestido. Então, acho que é interessante também uma ótica, né, dessa obra, através da resistência feita, né, pelo Áticos e pela Scout, em exercerem as suas identidades, né, cuidarem de si e atuarem, né, de forma prática, numa forma de resistência ao modo como as coisas eram dadas. E aí agora vou pedir ao Carlos para tentar fazer o fechamento dessa questão. Edilson quer falar sobre o áudio? Eu só queria complementar uma coisinha que antes da Natália, teve uma moça que falou, eu não peguei direito, mas só para reforçar para ela, que vou dar o meu ponto de vista. A vida te traz coisas, desafio para você enfrentar. Preconceito, eu tirei de letra. Eu lembro quando eu cheguei no IFE, com 53 anos, para fazer, depois de 30 anos. E quanto deboche eu recebi daqueles garotos que tinham seus 18, 20, 22 anos, pois ficou junto com a gente. Será que depois tentando vai conseguir ver alguma coisa? E hoje eu estou indo para o 4º modo. E quanto deles desistiu? É que eu falo, não é a sua pele, é globalizando muita coisa. A vida traz desafio para a gente encarar e vencer, depois sair rindo aí. Cheguei onde muitos pensavam que eu não poderia chegar. Concordo. Eu penso assim, é verdade. Hoje eu estou entre um grupo de 8 alunos. Hoje é 60, e comecei com 60, hoje são 8. Eu me sinto orgulho. Mas se eu fosse olhar os deboches, eu chegaria agora. Fica assim, até de exemplo para os jovens que estão chegando e estão ouvindo. Ver uma pessoa com 53 anos, com tudo que tem de desafio pela frente, que tem filho com 13 anos, que está aí, batalhando para botar o alimento, as escolas, e ainda tem um compromisso de buscar outras atividades, é porque tem esperança. Fica a dica para aqueles que olham muito assim, fica a dica, olha, tudo é válido, bem que você encara com realidade e certeza. Tá bom? Obrigado. Só para complementar o que ela estava falando aí, não olha para quem fala negativo, não. Olha para quem fala positivo. Observa os que têm conteúdo positivo. Os negativos vão sempre existir. Se diz que no trigo tem joio, imagina na vida social. Fica aqui, filha, uma pequena, como se diz, lembrete para você quando alguém vê uma palavra negativa. Isso é para te dar força para você crescer. Eu não sei como agradecer. Sim, eu não sei como agradecer o que você falou.
Eu também vou dizer o meu nome para você. Eu me chamo Laís. Não sei como agradecer, ouvindo essas palavras que você falou. É pura verdade. Você é a mesma coisa, digo eu. Nunca é tarde para você começar a estudar, nunca é tarde para você começar a reviver aquilo que você deixou para trás. Gente, vocês me enchem de orgulho. Que bonito, né? Ver a fala do seu Edilson. A Débora levantou a mão, vou passar a palavra para ela. Então, Laís, Natália, realmente para falar a mesma coisa, né? Que fico muito feliz assim com o depoimento desses alunos, né? Cada um com as suas vivências, com as suas experiências. E assim, o que a gente sabe, né, gente, todo mundo sofre por algum motivo, né, por alguma necessidade. Então, assim, eu acho que o que a gente também pode levar de toda essa nossa conversa hoje aqui é que respeito realmente tem que ter em tudo, né? Não importa que você seja branco, que você seja negro, que você tenha necessidades, né, especiais. Eu acho que o respeito é o principal de tudo na vida. E a gente fazer isso que a Laís deu o depoimento dela aí, que o seu Edilson, tocar para frente, né? Correr atrás, não desistir, sabe? Eu tô falando isso assim, sabe, gente, assim, que eu falo muitas vezes isso comigo mesmo, assim, porque, como eu disse, eu acho que cada um aqui tem uma história, cada um aqui passa por dificuldades próprias, né, que a gente não sabe a dificuldade que cada um passa. Então, a gente não desistir, sabe, pedir ajuda, agarrar um com o outro, e vamos lá, e vamos respeitar um ao outro, respeitar os posicionamentos, né, eu acho que tudo vai caminhar melhor, o mundo vai caminhar melhor se as pessoas tiverem respeito pelas outras em qualquer circunstância, entendeu? Assim, não importa a sua cor, a cor da sua pele, não importa a sua posição social, mas assim, eu sei que é uma utopia, né? Mas não custa sonhar, a gente tem que trabalhar para isso. Obrigada, Débora. Bom, e agora então vou pedir ao Carlos. Eu sei, Carlos, que algumas das respostas, né, tangenciaram a minha, inclusive, entrando para um ponto de resistência, mas vou te pedir para retomar aqui esse ponto, né, do Boo Radley, né, para você dizer se a gente chegou mais ou menos, algumas das respostas chegaram no que você esperava e trazer seu ponto de vista sobre ela. Oi, gente. Então, acho que a graça da leitura é exatamente essa. A gente não precisa chegar, né? A gente está caminhando. E por mais que talvez a minha intenção fosse ir para um caminho, a gente foi para outro que foi maravilhoso no ponto de vista de fala, de depoimentos, de pensar, de ir além. O livro, como eu disse, ele trabalha uma série de preconceitos e, né, de diferenças, de segregações, né, tanto de um pai solteiro, como do menino do interior, né, do menino que não se veste bem, e que são várias formas né, de bullying que a gente vive também, de violências, e acho que o senhor Edilson falou, né, vamos seguir em frente, é extremamente importante, né, da menina que não se veste como dama, e do Áticos também, né, que é apresentado como ali talvez o outro lado disso tudo, né, que é o homem que defende, né, o injustiçado, que é um homem que é corajoso, que encara até o cachorro lá com raiva, ele é isso tudo, e que às vezes a gente também cria, né, esses personagens que são isso tudo, e aí para provocar vocês também, eu não conhecia esse novo livro, hoje pesquisando um pouco para saber mais da Harper Lee, eu descobri, né, que parece que esse outro livro, ela desconstrói esses personagens todos, então fica aqui uma provocação para a gente ver o que acontece, o que muda, o que acontece com isso tudo, né, para a gente entender também que todos estamos em processos, né. Ela teve um pai que também, né, o Atticus ele é inspirado no pai dela, né? Então assim,
Natália, eu não sei se o que eu queria foi para onde foi, mas foi para um lugar que eu acho que é para isso que serve a nossa roda de leitura, para a gente pensar, né? Adorei. Ai, muito bom, Carlos. Eu li esse segundo livro dele, dela, né? Porque fiquei muito envolvida com a primeira história, então li faz uns anos para trás, né? E essa sua última fala me lembrou um trechinho, né? Que eu fiz anotação do Sol é para Todos, que ela diz o seguinte: a consciência de um indivíduo não deve subordinar-se à lei da maioria. E quando ela, no segundo livro, desconstrói esses personagens, né, e ela traz um ponto que é o ponto da consciência, quando ela diz vá, coloque um vigia no título, né, a sua consciência é o seu vigia, né, aquilo que deve te guiar, assim. Então, muito interessante essa segunda fase, né, da história. Fica também aí a sugestão para leitura, né, para quem gostou de O Sol é para Todos. Olha lá, o Carlos sem spoiler, desculpa, soltei um spoiler, um pequeno spoiler aqui, mas não, eu juro para vocês que não compromete a leitura do livro. Bom, pessoal, vamos caminhar aqui para a nossa última questão. A nossa roda ela demora aproximadamente 1h15, no máximo 1h20. Nós já estamos caminhando para o final. E temos mais uma última questão, que é a seguinte: embora a trama central do livro O Sol é para Todos seja sobre questões raciais, percebe-se a condição das mulheres enquanto indivíduos com um papel social limitado e bem definido. Em que momento essa afirmativa parece mais evidente na obra? Bom, gente, é uma pergunta um pouquinho difícil de responder, mas vou me arriscar. Isso lembra as mulheres, né, que tem uma coisa fundamental, um papel fundamental na sociedade, né, que ela faz coisas que os homens imaginam, né? Ela dirige, ela se bobear, as mulheres vai até ser pedreiras, né? Então, essa obra é muito importante. O papel das mulheres na obra, não sei se eu estou no caminho certo, né? Mas estou aprendendo. Então, o importante papel fundamental das mulheres. O que essa obra tem a ver com isso? Ela ajuda as mulheres a crescerem no serviço que ela tem, né? Por exemplo, digamos que a professora Nath resolveu tirar a carteira de motorista ou resolveu, sei lá, fazer coisas que os homens estão fazendo há muito tempo. Então, assim, na minha opinião, essa obra, ela ajuda em tanto as mulheres a vencer todos os preconceitos, né, masculinos, tanto no trabalho quanto na vida social. Érica, você pega na sequência? Ok. Eu acho que já foi até comentado isso, o Carlos acabou de falar, né? Esse livro ele traz muitas nuances de opressões, né? E eu acho que me marcou muito essa questão da opressão que a mulher sofre, né? A mulher que tem que ser uma dama, a mulher que não tem voz em julgamento, né? E aí me chamou a atenção nisso, olha, né? Condenaram um homem negro, mesmo que, né, aparentemente muitos, né, soubessem que ele, na verdade, não tinha cometido aquele crime. E aí né, quando estavam explicando para as crianças sobre, né, quem era aquele júri, né, aí foi falado, né, que o júri era composto de homens, né, do campo, né, mas aí mulheres não poderiam decidir isso, né? Então mulheres não estão aptas a decidir sobre questões de justiça, né? O que é uma democracia sem justiça, né? E aí a gente pode retornar, inclusive, para aquela questão sobre democracia. Ora, se no livro diz que os Estados Unidos é uma democracia porque não há preconceito, né? E a gente, né, isso é desconstruído porque há não só o preconceito racial, que é nitidamente marcado, mas há outras formas de preconceitos, né, sobre as quais a gente já falou.
inclusive das mulheres que não têm voz, né, e já tem aquela posição social previamente definida, né? Então a menina que o lugar dela tem que ser na cozinha, aprendendo a cozinhar, tem que bordar, né, e tem que usar saias, né, e tomar chá da tarde, porque esse é o papel social das mulheres, né? Então eu acho que o que me marca mesmo nessa questão de gênero é justamente a mulher não ter voz na justiça. Ora, se a mulher não tem acesso à justiça, né, você não tem democracia, né, se nem todo mundo tem acesso à justiça, né? A justiça é o pilar de uma sociedade democrática, né? Excelente, Érica. Muito bom. Tá, então Satu deixou para a Érica. Débora levantou a mão. Não, rapidinho, que eu estava pensando aqui, né? O título do livro em inglês é To Kill a Mockingbird. E, assim, a fragilidade do pássaro, né? E a fragilidade que se impõe, né, da mulher se colocar num lugar de fragilidade, né? De opressão. Eu acho que, não sei, acho que tem até um pouco a ver, né? Pelo título, né? Assim, né? Do que o passarinho, se você vai matar, né? Se você colocar na mão, você consegue oprimir e matá-lo ali. Então, acho que essa opressão também, né, dos direitos, né, matar os seus direitos, te fragilizar, né, colocar menor que as outras categorias, enfim, que os outros gêneros. Legal essa leitura, Débora. Bom, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Realmente, a Débora está correta nesse caso, né? Porque assim, a professora Érica também, não posso discordar de jeito nenhum, porque tem mulheres, né, que ninguém, infelizmente, ouve o que a mulher diz, né? Por exemplo, nem se uma mulher abre a boca e diz assim, poxa, hoje eu vou trabalhar como exemplo de profissão, né? Trabalhar como motorista. Aí o homem acha, mas como? Lugar de mulher na cozinha, lugar de mulher lugar de mulher é na máquina de costura. Que isso, na verdade, já foi, porque hoje as mulheres podem tudo, pode dirigir, pode fazer um monte de coisa. Sou exemplo disso porque eu já andei com motorista mulher do Rio para cá, entendeu? Então, eu só tenho a dar parabéns para você, Érica. Você falou uma coisa que eu estava pensando nisso também. A professora Érica saiu, não sei se ela caiu, acho que pode ter caído, sim. Mas o Chatu também tinha pedido para a Érica fazer uma reflexão, né, sobre a personagem Calpurnia. Vamos aguardar um pouquinho, né, ver se a professora Érica retoma. Sim. E aí a gente pega essa reflexão. Eu vou achar um playback daquela música de As Melhores do Jota Quest, que eu estava pensando em cantar ela no final do Roda de Leitura, porque essa música faz um sentido. O que você acha? Tá, joia. Vamos caminhar aqui, né, para as reflexões finais, para a escolha do próximo isso, eu vou livro. procurar aqui. Tá, joia. Bom, Satu, você gostaria de comentar para a gente um pouquinho sobre a Calpurnia, que a Érica, ela caiu? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Ou o Carlos, querem... Ah, tá sem microfone, tranquilo. Carlos, você quer trazer? Espera só um segundinho que o Raulzinho está aqui. Tranquilo. Tranquilo. Bom, pessoal, então eu vou, primeiro de tudo, né, queria agradecer muito a Érica, ao Carlos, ao Satu, a Débora, a Laís, ao seu Edilson pela participação na roda de hoje, a todos vocês por terem vindo, enquanto eu estava falando, o Carlos ficou pronto. Então, Carlos, você pode fazer para a gente essa reflexão da Calpurnia? A Calpurnia, assim, para mim, porque ela entra ali... Ela tem vários personagens, né, femininos ali que entram como parte de uma substituição também, não é parte de uma substituição, mas enfim, daquela mãe, né, falecida. E aí, respondendo muito a pergunta, né, de onde é que essas mulheres
né, estão sofrendo ali opressão. Eu acho que a Érica foi muito feliz ao falar do acesso à justiça, mas eu acho que também tem o outro debate, né, também tem a outra parte, que é a mulher que tem que estar enquadrada num sistema, a mulher que tem que se vestir de uma determinada forma, né, aquela dificuldade que o Áticos tem em ser um pai solteiro, porque você tem a centralidade, teria, né, como o lugar da mulher, o lugar de criar os filhos, como se... E era a lógica dessa década de 30. A Calpurnia, ela entra nesse lugar como... Eu não sei dizer, Satu, porque, assim, eu às vezes fiquei pensando, né, e aí é uma provocação, e aí eu vou provocar o Satu porque ele está sem microfone. A gente tem ali, né, alguns personagens, né, clássicos, né, mulheres negras que entram como se fosse uma expressão de uma sabedoria popular. Isso, Érica, né, que é da família, mas não é da família, que ela enfim. Vou deixar para a Érica falar, que eu acho que ela vai ser melhor do que eu nessa construção. Mas a Calpurnia, eu achei um personagem muito bonito, né? Eu acho que ela tem uma função ali muito importante. Ela ocupa um espaço, mas ela ainda é um espaço que não está... Enfim, eu não sei como explicar. Eu queria até comentar, pegando essa fala do Carlos. Eu acho que a Calpurnia, ela é uma personagem lindíssima, concordo com você, Satu. E, na verdade, ela me traz aquela sensação de que ela é aquela personagem negra que é criada, que é quase da família, mas não é da família, né? Então, ela me traz um certo desconforto, né? Porque é um tipo de personagem que a gente já viu em muitas narrativas, aparece muito em novelas, né? E não só de época, que é aquela personagem que conhece tudo da família, participa da educação das crianças, né? Porque ela ocupa, de fato, parte daquele lugar vago ali que existe, né? Mas, enfim, ela não é a figura materna que entra ali para... Né, porque está vago, né, está faltando realmente um lugar ali da mulher que tinha que ter ali, né, segundo os preceitos da sociedade, mas ela ainda é aquela personagem que ocupa aquela posição que é de uma mulher negra, né, que vive essa segregação, né, e que tem uma vida fora dali sobre a qual, né, as crianças não sabiam e parece que é uma vida que não existe, né, e me marca muito quando as crianças falam: a gente nunca pensou que ela tinha uma outra vida, né, como se ela tivesse uma dupla vida, né? Então é uma pessoa que parece viver o tempo todo ali em função da família, né, porque é quase parte da família, mas ela não é parte da família, frequenta outros ambientes, frequenta outra igreja, tem outros amigos, tem inclusive outro linguajar, né? Tem outra língua, né? Outras formas de expressão que é muito marcada, né? Estigmatizada, marcada negativamente, né? Então, eu acho que ela é uma personagem bonita porque ela marca, de alguma maneira, essa estratificação social. Por mais que ela esteja ali próxima né, de uma família que tenta, de alguma maneira, derrubar esses muros de segregação, mas a gente percebe que ainda há cada um ocupando seu determinado papel e não há esse questionamento desse lugar da Calpurnia, por exemplo. Érica, muito obrigada. Você caiu um pouquinho, a gente estava na expectativa do seu retorno, né, para ter esse comentário seu sobre a Calpurnia. Muito obrigada mesmo. O Carlos comentou que você foi super feliz na fala sobre a questão das mulheres no julgamento, né? Bom, pessoal, só queria mesmo agradecer a todos. Nós tivemos um debate de altíssimo nível, um privilégio poder ter esse espaço de reflexão aqui. Queria pedir a ajuda de vocês para a gente seguir na escolha do próximo livro da roda de leitura.
Laís, você quer fazer algum comentário sobre o livro ainda, ou seria para Não, não, que depois, quando terminar o comentário, né, terminar o voto, eu já preparei aqui a música para fechar, que essa música tem a ver, né, com o tema. O nome da música é Dias Melhores do Jota Quest. Eu vou cantar ela. Com certeza, Laís. Então, pessoal, não dispersem, né? Vamos aguardar também para a gente escutar a Laís para fechar a roda. Mas para escolha, né, do nosso próximo livro, eu queria pedir a ajuda de vocês. Nós temos 3 opções. A primeira opção se chama Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. E aí uma pequena sinopse, né, sobre esse livro. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Ocorre então um acidente, e para sempre essas 2 vidas estarão ligadas, a ponto de uma precisar ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta a história de vida e morte, de combate e redenção. Agora eu vou chamar a Letícia para fazer a leitura da sinopse do segundo livro proposto. Letícia? Oi. Cada um tem me ouvir? Você consegue falar um pouquinho mais alto, Letícia? Sim, tá me ouvindo agora? Bem melhor. Tá bom. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Publicada em 1945, A Revolução dos Bichos foi imediatamente interpretada por uma fábula satírica sobre os descaminhos da Revolução Russa, chegando a ter sido utilizada pela propaganda anticomunista. A novela de George Orwell, de fato, fazia uma dura crítica ao totalitarismo soviético, mas seu sentido transcendente amplamente o contexto do regime stalinista. Joia, esse é o segundo livro, A Revolução dos Bichos, e o terceiro livro é O Reino deste Mundo, de Alejo Carpentier. É uma recriação incomparável dos acontecimentos que precederam a independência haitiana até um Haiti em pleno período republicano. A transição de colônia francesa, governada por brancos, para uma nação negra regida pelo primeiro monarca coroado do Novo Mundo. Estimulado pela prodigiosa história original e valendo-se de um magistral domínio de seus recursos narrativos, Carpentier... Voltar 10 segundos. Carpentier recria nessa obra um mundo exuberante, descomedido e legendário, inaugurando o que foi chamado de real maravilhoso ou realismo mágico. Permeada por uma sucessão de fatos extraordinários, pela dramática singularidade dos acontecimentos, pela atitude fantástica dos personagens, tudo se torna maravilhoso nessa história, impossível de situar-se na Europa, mas que se torna tão real aos olhos da América. Então, pessoal, temos 3 livros propostos. Vou pedir a ajuda de vocês para a gente fazer a votação. Para fazerem a votação, é só acessar esse site, www.mente.com, e usar esse código 89901531. Então, vamos lá, acessando o site mente.com e depois colocando esse código. Só um minutinho que eu vou apresentar. Obrigada, Letícia. Laís, a Laís faz o voto aqui, né? Qual é o seu voto? O meu voto é para o segundo livro. O segundo, Revolução dos Bichos. Isso. Beleza. Agora eu vou projetar para vocês o resultado, né, da enquete, pedindo a ajuda de vocês para acessarem aí o site, colocar esse código e fazer a votação de vocês, para a gente definir qual vai ser o livro da nossa próxima roda. Reproduzir vídeo, botão. Toque tudo para ativar.
Vamos lá, pessoal, mais uns minutinhos. Player de vídeo. Avançar 10. Player de... Voltar 10 segundos. Reproduzir. Player de vídeo. Player de vídeo. Voltar. Player. Voltar. Reproduzir vídeo. Botão. Essa roda de leitura depois vai pro YouTube também? Vai, vamos colocar lá, roda pro... Que legal. Então vou assistir também lá. Sim. Vamos lá, pessoal, estamos com 9 votos, 24 pessoas aqui. Meu Deus. Pedir ajuda para o pessoal para votar. Eu tava com essa ideia para cada tema do Roda de Leitura. Eu penso assim, na música que tem a ver, e vai ser legal. Dessa vez vai ser essa é a novidade para as rodas de leitura. Nath, pede para botar qualquer coisa aqui no chat, se o pessoal estiver tendo dificuldade, o que você acha? Obrigada, Débora. Se alguém quiser fazer a votação aqui no chat, aí vou pedir ajuda aos colegas, né, para ajudarem a gente a fazer a contabilização, né? Conta. Então, quem quiser fazer a votação pelo chat, mas só a gente evitar, né, de ter votado lá no Mente e votar aqui também, né? Vamos tentar votar uma vez só. Mas se por acaso alguém tiver com dificuldade no Mente, por favor, pode colocar aqui no chat. Vamos dar mais uns minutinhos, né, para a gente tentar ter o voto de todo mundo. Satu votou. Obrigada, Satu. Vamos lá, pessoal. Faltam 12 pessoas ainda. Deixa eu ver. 11, né? Aí, obrigada, Letícia. Aumentou uma. A Érica está comentando, qualquer um que for escolhido tá show, né? Aí o Edilson escolheu pelo 2, então no voto o livro número 2 tem mais 2 pontos, né? O do seu Edilson e o da Laís. Vamos lá, se pronunciem, pessoal, para que a gente consiga ter representação de todos. Fale agora ou fale-se para sempre também. Olha, mas está acirrada essa votação de hoje, viu? Por enquanto, nós temos 6 votos para o Torto Arado, 5 votos para a Revolução dos Bichos, né? Contando o seu voto e o voto do seu Edilson, e 6 votos para o Reino deste Mundo. Então, empatou por enquanto o Torto Arado e o Reino deste Mundo. Pois é. Alguém pode fazer a votação aí, pessoal, e tentar... Aí, ó, a Carla colocou o Reino deste Mundo, mais um voto aqui. Então, e fizeram mais um voto para o Torto Arado. Empatado de novo o Reino deste Mundo e Torto Arado. Ih, gente. Quem não se pronunciou ainda, por favor, para que a gente possa fazer o desempate. O Pedro já votou, então já votou, a gente contabiliza aqui no Mente, né? Foi. Alguém que não votou ainda? 16 pessoas. And the Oscar goes to... Carla, você chegou a votar lá no Mente ou não? Ou votou só aqui no chat? Só aqui, né? Então é isso mesmo. Tá empatado 7-7. Nath, pode deixar, Carlos, eu aviso sim. Vamos só tentar sair desse impasse, pessoal. Alguém que não votou pode colocar o seu voto aqui no chat para a gente definir entre esses 2 títulos, para a gente fechar. Pronto, pegou mais um voto para o Torto Arado. Então, e mais um voto para o Reino deste Mundo. Empatamos de novo, pessoal. Jesus. Essa mega...
Mega acirrado. Tô gostando de ver, hein? Né? Vamos lá, se pronunciando, pessoal. Se pronunciem, desculpe. Se pronunciem para que a gente consiga ter a representação de todos. Companheiros e companheiras, eu nunca vi nessa história desse país tanto voto que é empate, companheiros. Para eu fazer o voto de Minerva. Ah, posso pedir? Então eu vou repassar esse voto de Minerva para um grande amigo, né, e idealizador também aqui da roda. Satu, posso passar essa responsabilidade para você? Você disse só que votou lá no Mente, mas você pode abrir seu voto para a gente tentar usar ele como voto de Minerva, pode ser? Ajuda a gente, porque eu fico muito comprometida. Eu já li o Torto Arado e gostei demais, mas a indicação do Reino deste Mundo e a leitura da sinopse, né, me fez ficar muito, muito animada de fazer essa leitura. Bom, o Satu falou o Reino deste Mundo, e ao mesmo tempo nós tivemos mais um voto. Eu acho que já ganhou, porque já tinham votado aqui também no chat o Reino deste Mundo, eu acho que já ganhou esse, né? Perfeito. Então, o nosso próximo livro vai ser O Reino deste Mundo. Bom, pessoal, muito obrigada pela votação de vocês, né, pelas indicações e pelas participações nessa roda tão rica. Agora, a gente fica, então, com a Laís, né, para fazer o fechamento aqui da nossa roda. Eu tenho certeza que para todo mundo. Sim. Pausar vídeo. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dia que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores, melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores, melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando dias melhores, melhores, melhores. Dias de paz, dias a mais. Dia que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando
o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Yeah. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre em todo lugar. Vivemos esperando esse dia melhor chegar. Livre do racismo, livre de tudo quanto é coisa ruim. Obrigada, gente. Que lindo, Laís. Ainda com improvisação no final, hein? Obrigada. Laís é do Quem Sabe Faz ao Vivo. Eu mesmo, acertou. Me bota aí me bota nessa missão, que eu vou preparar a próxima música, o próximo tema. Olha lá. Joia, ó, o Pedro Vitor tá te mandando parabéns, a Luísa falando que foi lindo. Obrigada. Muito bom, parabéns, Laís. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por terem vindo, participado da roda. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês, então, na próxima roda. Um beijo e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até lá.